Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e vamos hoje dar início aqui a respondendo dúvidas dos que são deixadas aqui nos comentários dos vídeos, tá bom? Hoje nós faremos aqui então uma explicação, tá, para a dúvida da Sirlene Batista, tá? Ela deixou uma dúvida aqui no vídeo que eu postei sobre PIP, né? O vídeo chamado Existe PIP fisiológica? Né? Então ela deixou uma dúvida aqui e vamos então responder a dúvida da nossa colega, tá? Ela escreveu aqui algumas coisas, dizendo que entendeu bem ali a explicação e fez a seguinte pergunta, né? Será que o volume da CRF, né? Será que esse volume seria a tal PIP e poderia estar inadequado em algumas situações? Vamos lá, Sirlene, seguinte, a CRF, tá, é a capacidade residual funcional, é o momento em que existe o equilíbrio entre as forças de retração elástica dos pulmões e as forças de expansão elástica da parede torácica, tá? Se houver predominância maior, né, predominância obviamente é maior, né, da retração dos pulmões, ela vai puxar então a parede torácica. Se houver predominância da expansão elástica da parede, ela vai puxar os pulmões, tá? Então a variação na CRF vai se dever, né, a esse equilíbrio que pode ter diferenças, obviamente, em indivíduos e em condições patológicas das mais distintas possíveis. Ok? Então vamos lá. Se a CRF ela pode variar de indivíduo para indivíduo, significa que volume que estará dentro dos pulmões no equivalente a CRF, esse volume também poderá estar diferente, poderá variar, obviamente, né? Mas lembre-se que esse volume ali dentro não é o volume responsável pela manutenção da abertura do sistema, tá? Mas sim esse resultado da interação biomecânica entre parede torácica e pulmões. Portanto, não há de se falar, né, se esse volume que está ali é ideal ou não, né, ou se eventualmente esse volume representaria a PIP. Não há de se falar nisso, porque esse volume que está ali, ele é consequência dessa interação biomecânica entre parede torácica e pulmões, tá? Então, não há de se falar no que é o ideal, enfim, em relação ao volume, muito menos em relação à PIP, porque não existe a PIP fisiológica, tá? O que faz a manutenção das vias aéreas abertas é justamente essa interação, esse equilíbrio entre parede e pulmões, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda tem aqui uma continuação da pergunta, né? Então, talvez o motivo pelo qual se utiliza uma PIP de 5 centímetros de água. Bom, justificam muitas das vezes de maneira errada, tá, o uso da PIP de 5 centímetros de água para que então ela substitua o que era a tal PIP fisiológica, né? Esse é o argumento que muitos utilizam, mas não é por isso que se utiliza 5 centímetros de água, tá? A bem da verdade, não há necessidade do uso da PIP. Tá? Quando se usa, não há necessidade justamente porque nós não temos PIP em condições normais, em condições fisiológicas não há PIP. Tá? Mas por que então que usam PIP quando o indivíduo vai submetido à ventilação mecânica? E por que falam em PIP de 5 centímetros de água? Porque o início de uma ventilação mecânica, a admissão do paciente em ventilação mecânica é um momento que ainda carrega algumas incertezas e algumas dúvidas sobre o caso do paciente. Às vezes você não sabe muitas coisas sobre o paciente, tá? E 5 centímetros de água é uma quantidade de pressão que não é suficiente para fazer uma distensão dos pulmões, tá? Uma distensão significativa, mas é uma quantidade de pressão que pode beneficiar em termos de otimização da função cardíaca e um pouquinho
da abertura ou do aumento das áreas de troca gasosa. Então é uma forma de tentar otimizar a função cardíaca e respiratória, tá, naquele momento. Mas se o paciente não precisar, então pode ser retirada a PIP, pode ficar em 0. E pode ser também que ele precise de muito mais do que 5. E então a PIP deve ser ajustada para os níveis que ele necessita, tá bom? Joia, eram essas aqui as dúvidas que... Opa, não, e queria saber então qual é esse valor em centímetro de água que fica dentro da CRF. Boa, excelente pergunta. Essa parte aqui da pergunta está excelente. Ora, se não existe PIP fisiológica, né, mas existe um volume dentro dos pulmões no momento em que se encontra na CRF, que pressão tem ali dentro? Qual é a pressão? Convencionalmente a gente diz que é 0, mas na verdade não é 0. A pressão que tem ali dentro é equivalente à pressão atmosférica. Então, se você está em nível do mar, ali dentro tem o equivalente à pressão atmosférica em nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. Aí tem que converter em centímetros de água para saber exatamente qual é o valor, mas é a pressão atmosférica, tá? Então, se em algum momento você quiser falar o valor da pressão que tem dentro dos pulmões na CRF, é exatamente a pressão atmosférica, é a pressão barométrica. Portanto, ela varia em função da altitude onde você se encontra. Aqui onde eu estou, em Brasília, aqui nós estamos na capital mais alta do país, aqui nós estamos a mais ou menos 1.100 metros de altitude, né? Então, em relação ao nível do mar. Aqui a pressão atmosférica é na casa de 670 milímetros de mercúrio, enquanto que em nível do mar, 760. Tá bom? Então a pressão que se encontra nos pulmões quando ele está na CRF é a pressão atmosférica. Tá joia? Sirlene, muito obrigado pela sua pergunta. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado desse vídeo. Eu vou começar a fazer vídeos respondendo as dúvidas que são deixadas aqui nos comentários dos outros vídeos, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado. Então, se você não é inscrito aqui, se inscreva no canal. Considere se tornar membro aqui do canal também. A partir de R$ 4,99 você já começa a ter todos os benefícios disponibilizados aí dentro do canal aqui de membros, tá joia? Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!